Existem histórias que inspiram e existem histórias que atravessam a alma. Hoje, em um episódio especial alusivo ao Mês das Mães, você vai conhecer a trajetória de uma mulher que vive o extraordinário desde o início. Uma gestação rara, intensa, de 4 bebês, marcada por desafios, amor e também por uma perda profunda. Uma mãe que aprendeu na prática o que é entrega total, que viveu anos dedicados integralmente aos filhos, enfrentando uma rotina intensa, cheia de demandas e ao mesmo tempo cheia de significado. Mas essa não é apenas uma história sobre maternidade, é sobre recomeçar quando a vida não dá escolha, sobre seguir em frente com o coração dividido e encontrar forças justamente no amor que permanece. Neste episódio especial, você vai conhecer a história de Grace Herman, uma mãe que transformou dor em presença e presença em propósito. Prepare-se para uma conversa profunda, real e necessária. Olá, gente querida, é com a graça de Deus que estamos aqui com mais um episódio Super Mulheres na Liderança. Eu sou Ivanir Scherer, idealizadora do projeto Super Mulheres na Liderança, que nasceu em Gramado, Rio Grande do Sul, com a missão de valorizar, dar visibilidade a histórias reais de mulheres que constroem, lideram e transformam o mundo à sua volta. Sejam todos muito bem-vindos. Onde você estiver, no YouTube, no Instagram ou no Facebook, fique conosco. Para brilhantar nosso podcast de hoje, nós temos conosco uma super mãe. Ela é Grace Herman, casada com Maurício Wagner e reside em Canela. Mãe de múltiplos, administradora, pós-graduada em comunicação, liderança e gestão de pessoas. Conta com mais de 20 anos de experiência na área de gestão e administração organizacional, privada e pública. Hoje atua como consultora de joias pela empresa H. Maria, onde se redescobriu profissionalmente após a maternidade. Grace, que honra receber você aqui hoje. Seja muito bem-vinda. Oi, Ivanir. É uma honra para mim, mais uma vez, estar contigo e compartilhar um pouquinho da nossa história. Muito bem, Grace. Conta para nós essa história. Você tinha o desejo de engravidar, tinha o desejo de ser mãe. Vocês planejaram 1, 2, 3 filhos. Como foi? Sim, nós planejávamos nos tornar pais, mas como já casamos um pouco tarde, esse tempo acabou ficando um pouco escasso, e nós já eu com mais de 30 anos e meu marido com mais de 40, já estávamos tentando engravidar há algum tempo sem sucesso. Então nós decidimos procurar ajuda através de uma clínica que nos orientou e sugeriu então que fizéssemos uma fertilização in vitro, né, a FIV. Uhum. E qual foi a reação de vocês ao receberem a notícia que seriam 4 bebês? Foi assim uma surpresa muito grande e um susto, porque nós tínhamos feito todo o tratamento e combinado com a clínica, inclusive, de fazer a fertilização de 2 embriões, até pela questão de saúde, a minha idade, enfim, nem poderia fazer na época a fertilização de mais, né? Então ficou esse combinado e eu já desde o princípio tinha aquilo comigo de que seriam gêmeos. E até brincava com o médico da clínica, eu dizia para ele, tenta colocar já um casal, porque aí depois a gente tá com a vida resolvida, né? Então
No primeiro ultrassom que nós fomos fazer, já apareceu 3. E aí, assim, eu pensei, bom, tava esperando 2, um a mais, tá dentro, né? Acho que a gente consegue. Tá bom. Meu marido ficou muito assustado, né? Ele meio que se desesperou e na hora, assim, ele já ficou em dúvida, porque uns dias antes, uma menininha que estava na casa da minha mãe, pequenininha, uma criança, comentou com a gente, assim, que não seriam gêmeos, que eu teria 4 bebês. Quando nós estávamos conversando sobre a minha gestação, né, a minha irmã disse, eu acho que a tia Grace vai ter gêmeos, e a menininha olhou bem para mim e ela disse, não, ela vai ter 4. E aí na hora que eles falaram, tem 3, meu marido já colocou a mão na cabeça, ele disse, meu Deus, olha se não tem mais, porque eu acho que tem mais. E aí eles disseram, não, a princípio temos 3, mas era muito recente. Eu estava com 6 semanas. Nessa oportunidade eu não consegui nem ouvir os batimentos cardíacos. Então a equipe médica nos orientou e disse, não, voltem na semana seguinte, né? Vamos dar mais esse tempo. Aí até lá conseguimos já ouvir os batimentos cardíacos e confirmar se realmente são 3, são 2, porque nessa fase inicial pode algum parar de se desenvolver, sabe? Então é um processo delicado. Então nós voltamos na semana seguinte, era uma quarta-feira, e na sexta-feira nós íamos embarcar para uma viagem para a Europa, onde nós ficaríamos mais de 1 mês fora. Mas isso tudo a gente planejou sem imaginar o que seria, o que estava guardado para nós. Então a gente foi, nesse dia, chegamos lá, quando começou o ultrassom eu já vi que tinha 4. Aí eu me assustei. Aí foi o contrário, meu marido já estava mais calmo, ele tentou me acalmar, assim, mas eu fiquei muito nervosa. Principalmente depois que os médicos nos falaram, assim, de todos os riscos de uma gravidez quadrigemelar, sabe? Então, é uma gestação que tudo pode dar certo, como tudo pode dar errado. É um risco altíssimo, não só para a mãe, mas também para os bebês. E ali a gente teve que fazer uma escolha, né, de seguir firme, de continuar, de aceitar esse desafio que Deus tinha nos enviado, essa missão. E conversei com a minha obstetra e ela disse, não, tá no início, vai ter que ter medicação, mas vai viajar, só não comete excessos, enfim, e a gente foi. Então foi um período bom também para nós nos reconectarmos, para assimilarmos a ideia. E quando nós voltamos dessa viagem, então eu já estava bem mais tranquila, já estava gostando, né, da ideia de ser mãe de quádruplos. Olha só, que bacana. Então essa viagem fez muito bem, né? Fez muito bem. Se acostumar com a ideia. E a gente não sabia ainda o sexo dos bebês, então a gente até comprou algumas coisinhas, sabe, na viagem, mas sem saber ainda, assim, seria menino, enfim. Mas foi muito bom. E as pessoas que nos acompanharam também durante a viagem, assim, muitos nos colocaram em oração, que sabiam que o desafio seria grande. Sim. E como você se sentiu nos últimos dias? É claro que deve ter sido intensa, né, essa gestação, desde o início, né, o período todo. Mas ali nos últimos dias da gravidez, como você chegou a se sentir e quantos quilos você aumentou durante toda a gestação? Bom, assim, para quem nunca acompanhou ninguém, né, em uma gravidez assim, só para explicar um pouquinho, o que acontece? No meu caso, o meu período de gravidez era como se eu estivesse sempre 2 meses e meio à frente. Então, eu, do 3º para o 4º mês,
Era como se eu já tivesse com 6,5, eu já estava em repouso, então eu ficava a maior parte do tempo deitada, eu caminhava muito pouco, eu levantava só para comer e tomar banho, e para ir no médico, que eu saía uma vez por semana para ir no médico e fazer ecografia. Mas isso era não só o cuidado, né, para manter a gestação, mas também porque eu tinha bastante dores, né? Então, muita falta de ar, dificuldade para me alimentar. Embora eu soubesse que eu precisava, né, nutrir esses bebês, era muito difícil, era uma tarefa árdua eu consegui me alimentar bem. E no final eu tinha que sair de cadeira de rodas, assim, eu não conseguia caminhar muito longe, sabe? Para dar 5 passos era assim, 5 minutos. Era uma coisa assim que quem nunca viveu nem imagina que seja. Então, no final, meu marido já me levava assim de cadeira de rodas. Eu me lembro que na última semana que eu estava ainda em Canela, eu já estava muitos dias dentro de casa e eu pedi para o meu marido que eu queria dar uma volta e tal. E aí estava acontecendo a festa colonial em Canela. E a gente foi, daí eu cheguei de cadeira de rodas e todo mundo falando, mas o que tu tem? O que tu tem? Eu disse, eu tô grávida? Mas como assim? Tá grávida? Tem que andar na cadeira de rodas. Mas, né, era por causa dos cuidados, porque eu não conseguia mesmo me locomover, porque a dor era muito intensa. E então, uns dias antes do parto, eu já fui para o hospital, né? Eu fui para Novo Hamburgo, eles nasceram no hospital da Unimed, onde tinha uma equipe pediátrica muito renomada, uma UTI de qualidade, e lá a obstetra já tinha feito uma reserva das UTIs, né, porque era certo que os bebês teriam que nascer e ir direto para a UTI por causa da prematuridade. Eles nasceram com menos de 7 meses, né, não, em torno de 6 meses e meio, prematuros. Eu engordei 18 quilos, mas assim, era só na barriga. Os 4 bebês pesaram quase 5 quilos, os 4, e de comprimento, tu somando o comprimento dos 4, deu 1,5 metro. Então, imagina tudo isso numa barriga. Imagina. É um desafio. Uma curiosidade, as pessoas falam ainda, né, hoje em dia, ainda quando uma mulher engravida, agora tu tem que comer por 2. Sim. Tinha muita fome, assim, para 4? Não, eu não tinha fome. Eu tinha fome no início, mas fome, assim, fome de comida, sabe? Eu acho que eu nunca tive um desejo, mas eu tinha vontade de comer comida saudável, comida de verdade, sabe? Mas depois de um tempo, eu acho que os órgãos vão começando a se comprimir, sabe? Até o coração, né? Dizem que ele dá uma movimentada. Então, como eu tinha 4 placentas, né? Então, era muito espaço, era muito grande, e a minha barriga, e eu não tinha fome porque era muito sufocante. Então, eu comia assim por obrigação, mas não que eu tivesse vontade e fome. E para vocês, foi um susto eles terem nascido prematuros, ou você já estava preparada? Não, nós já estávamos preparados, porque os médicos já desde o princípio nos avisaram que dificilmente passaria dos 7 meses, isso sendo muito otimistas, né? Até no dia do parto, a equipe médica veio no quarto e fez essa mesma pergunta. Vocês estão preparados? Você sabe o que está vindo aí? E a gente, sim, a gente sabe. Mas a gente não sabia, porque tu não tem noção antes de viver aquilo. Então, a minha sala de parto tinha uma equipe gigante, eram 4 pediatras, mais 4 enfermeiras, mais instrumentalista, mais 4 técnicos de enfermagem, mais uma doula,
mais anestesista, assim, mais equipe da filmagem, né, que o parto foi todo filmado, então acho que tinha umas 20 pessoas, mais meu marido acompanhou todo o parto, eles nasceram, assim, foi rápido, mas eu não pude ver nenhum deles na hora do nascimento, eu só escutei o choro, porque como eles nasceram prematuro extremo, então o médico já, imediatamente, o pediatra responsável, né, que tinha um para cada criança, já pegava ele, o meu marido dizia, esse é o fulano, né, e aí eles já colocavam ali a etiquetinha e já ia direto para UTI por causa da questão da respiração, enfim, eles já tinham que ser, né, colocados os aparelhos e tal, para eles conseguirem ficar bem. Eu fui ver eles assim, eles nasceram de noite, eu fui ver eles no outro dia de tarde só. Certo. E agora conta pra gente como era o seu dia a dia com eles, quando bebês. Como era a movimentação em geral, assim, na família? Depois que a gente teve alta da UTI, né? Porque eles ficaram quase 2 meses internados na UTI. Então, lá já era intenso, porque eu fiquei morando lá, né? Durante esse tempo, porque eu tinha que... Eles recebiam alimentação via sonda, então eu tinha que fazer a retirada de leite, né? Desde o princípio, isso, cada 3 horas. E eles eram alimentados com o leite materno e também com fórmula para complementar. Então já era agitado lá, mas depois que a gente veio para casa, foi mais uma vez assim, eu digo que na teoria é uma coisa e na prática é outra, porque assim, na minha cabeça eu achava que eu ia conseguir, eu tendo uma empregada só para me ajudar com a casa, que eu ia conseguir cuidar deles numa boa, sabe, assim, talvez a minha mãe me dando uma ajudinha e tal, mas não. Só que mesmo assim eu fiquei os primeiros dias cuidando deles sozinha em casa. Meu marido saía para trabalhar, voltava de vez em quando e tal. Uma curiosidade ainda interferindo. Eles precisaram atingir um certo peso para ser liberados? Sim, é que eles nasceram com em torno de 1 quilo cada um. E quando eles vieram para casa, eles tinham aproximadamente 2,3 kg, 2,4 kg. 2 meses depois. Tem todo um processo dentro da UTI, né? A gente não pode pegar eles no colo até eles atingirem um certo peso. Eles não podem começar a mamar no peito, é só depois de um certo peso. Então, a luta já começa lá, sabe? Todo dia, primeira coisa, quando a gente entrava na UTI, era ver quanto cada um tinha aumentado de peso. E às vezes aumenta, às vezes diminui, e é assim, 10 gramas, 20 gramas, sabe? E então, demora, assim, eu fui pegar os meus filhos no colo, eu acho que 1 mês depois que eles nasceram. E depois disso é que eles começaram a receber a amamentação, né, direto no peito, enfim, é um processo lento. E então depois que nós viemos para casa, eu fiquei sozinha com eles um tempo, eu levava 1h30 para atendê-los, né, dar mamar, que eu amamentei, dava mamar para fórmula para os outros, e assim eu ia fazendo um rodízio, então cada vez um mamava no peito e os outros na mamadeira. E um tabu também, né, que dizem que se tu dá mamadeira, se tu dá chupeta, larga o peito. No meu caso, isso não aconteceu, eles mamaram no peito e na mamadeira e nunca deixaram de querer. Nunca rejeitaram. A opção de parar de amamentar foi minha, porque estava muito cansativo, porque era 24 horas. Então, né, a função era muito grande, assim, e chegou um ponto que eu conversei com a pediatra e ela disse, não, realmente, tu não vai conseguir atingir a demanda para atender todos, então
tu pode escolher, né, pode continuar assim, enfim, ou se tu achar melhor parar, continuar só com a fórmula. Eles já, né, tiveram a amamentação no início, assim, que era o principal, então foi bem tranquilo nesse sentido. E você seguia rigorosamente de 3 em 3 horas? Rigorosamente, de 3 em 3 horas, porque eles ainda precisavam pegar peso. Então, a cada 3 horas, durante 24 horas, era troca de fralda e amamentação. Você falou um número de fraldas, quanto que era mesmo? No início, eram em torno de 24 fraldas por dia. Isso dá, eu acho que mais de 600, né, por mês, mais ou menos. E bastante. Era 24 por dia, mais ou menos. E leite em pó, né, a fórmula era... uma lata dava 2 dias, mais ou menos. Então era, sei lá, umas 15 quilos por aí, por mês. Nossa. Algo assim. Isso ainda com você amamentando eles, né? Eu amamentei um tempo, né? Uhum. E hoje, como estão as crianças que já estão com 12 anos? 12 anos. Estão lindos, enormes, saudáveis, super educados. Nenhum ficou com sequela alguma em decorrência da prematuridade. Então, são agora pré-adolescentes, assim, excelentes. Eles sabem, né, de toda a história deles e da nossa luta para tê-los e para mantê-los. Então, assim, hoje são outras demandas, né, Iva? Eles já cresceram, já passaram por várias fases e cada uma delas com as suas dificuldades, com as suas alegrias, com aquela angústia de mãe e aquela mistura de sentimentos. Eu acho que toda mãe sempre tem, né? Que a maternidade é isso, é muito... É dor, é lágrima, mas é sorriso, é felicidade, e a gente vive assim, mas é a melhor coisa que eu acho que assim, uma mulher pode ter, uma missão divina, e em nenhum momento assim, eu questiono nada do que aconteceu na minha trajetória. E as alegrias superam, né? O desafio. Exatamente. Vocês enfrentaram e Sim. tomaram a decisão certa, né, de seguir. Exatamente. Nosso caso ainda foi, né, um pouco mais difícil, mas a gente precisa ter essa consciência emocional, sabe, de continuar pelos que ficaram, né. E como você se sente hoje no sentido de educar, preparar seus filhos para encarar um mundo cada vez mais violento e contaminado por más influências? Já que eles estão entrando numa fase da pré-adolescência, é isso? Uhum. Como vocês se sentem hoje? Com 3 ao mesmo tempo? Assim, para nós sempre foi muito desafiador, né? Todas as fases. Cada uma com as suas peculiaridades. Mas eu vejo assim que o mais importante é a gente tentar manter um lar harmonioso, um lar onde que se tenha amor, se tenha carinho, mas que também tenha limites. A gente precisa ensiná-los a que não são só direitos, mas que são deveres também que se tem. Então, nesse sentido, a gente busca orientar eles, né, tanto na vida escolar, com os amigos, com a família, sempre com respeito, né, até a individualidade de cada um. Eles sempre estudaram na mesma turma, isso é uma coisa que muita gente me pergunta, né? E eles sempre foram independentes um do outro.
nunca tivemos problema em deixá-los na mesma turma, sabe, na escola. Então, hoje eles são assim, é aquela coisa de irmão, sabe? Entre tapas e beijos, amor e ódio, é assim a nossa rotina, mas a gente tenta sempre passar para eles assim os nossos valores, os nossos princípios, e para que eles cresçam tendo a consciência de que eles podem fazer algo diferente pelo próximo, pelo mundo, e eu acho que isso que é importante, né? Hoje em dia, eu acho assim, às vezes até que eu sou um pouco careta, sabe, na criação deles, mas a gente, eu acho que não pode perder aquilo que foi bom dos nossos antepassados no que diz respeito à educação dos filhos, né? Com certeza. Então, por isso que muitas vezes acaba se perdendo e as famílias se desfazendo e as crianças indo para um caminho assim que não é o melhor para ninguém, nem para a sociedade como um todo, nem para o mundo. Então, eu acho que isso é o principal, e para nós, sabe, que o fato de nós termos perdido um dos nossos filhos não nos deixou assim, como que eu vou dizer, mole, sabe? A gente não se sente, eu não vou cobrar, eu não vou falar porque né, fico pensando, porque não tenho um filho, eu vou fazer tudo para isso, eu vou dar tudo para eles que dão. Não, eu lembro que no dia do sepultamento do nosso filho, os 3 que ficaram na UTI, ainda não tinham recebido alimentação, porque eles estavam esperando a primeiro do materno, né, para ser a primeira alimentação deles. E a gente teve que sair do hospital, vir viajar, fazer o sepultamento, e nós fomos para casa. E em casa eu nem consegui ficar, porque daí em casa estava tudo preparado para os 4, quarto, enxoval, tudo. E aí eu cheguei assim, e aí tu desaba, né? E meu marido veio e disse pra mim assim, agora o que nós vamos fazer? E eu disse, agora a gente vai viver pelos 3 que ficaram. Agora a gente vai dar pra eles um lar feliz, um lar com afeto, com carinho, com todo o amor que eles merecem, com limites, e a gente vai seguir em frente, a gente vai superar essa dor a cada dia, né, com a ajuda deles. Ironicamente, né, tu acaba tendo forças naquele que partiu para tu seguir com aqueles que ficaram. E aí nesse mesmo dia eu disse para o meu marido, vamos voltar para lá, não vou ficar em casa, vamos voltar, era de noite já. Voltamos, fui para o hospital e fui para a salinha lá que tinha para fazer a coleta de leite. Uma enfermeira foi comigo e eu fiquei ali tentando, até que eu consegui. Não tinha descido o leite ainda, naquele dia desceu. E foi aí o primeiro dia que eles puderam receber a alimentação. Então, assim, na minha caminhada, em tudo tem um toquezinho de Deus, sabe? Então, isso que não deixa a gente cair nunca. Certo. Grace, o bebê que partiu, ele durou quantas horas? Ele viveu 2 dias. 2 dias. Sim. Foi bastante, 2 dias, no caso, vocês conviveram com ele. Ele teve uma bactéria, né, e ele começou a ser tratado, deu uma recuperada, mas depois ele começou a ter paradas cardíacas, então ele teve 3 paradas cardíacas e acabou não resistindo. E ele era um dos mais, que tinha um peso maior, né? Ele era o maior. O maior, sim, o Vinícius foi o maior. E essa bactéria, então, atingiu só ele, né? Só ele. Uhum. Tu quer falar mais alguma coisa sobre o Vinícius? Fique bem à vontade. Na verdade, assim, não que eu tenha a falar dele, mas eu acho que é um todo, né? Porque eu sei, já encontrei muitas mulheres que passaram também por perdas, seja de filho ou de algum outro
ente querido, mas é que filho sempre é o mais difícil. Eu já perdi outras pessoas, né, assim, familiares, inclusive um irmão, mas a dor de tu perder um filho é inigualável e inimaginável para quem nunca passou. Então, para essas mães que às vezes acham que tá difícil, sabe? Muitas me dizem assim, quando eu tô assim, destruída, que eu não sei mais o que fazer, que eu tô cansada, que eu tô estressada, que eu acho que eu não vou dar conta. Elas me dizem assim, eu sempre lembro de ti, porque além da rotina ser intensa sempre, que sempre foi, tem tudo isso da superação, e a superação é um exercício diário, né? É algo que tu te acostuma com aquilo. Superar de verdade, eu acho que a gente não supera nunca, sabe? E uma das coisas que me marcou assim também é que eu, durante um ano, eu chorava todas as noites, assim, sabe? A falta, a ausência, tu fica pensando, e até hoje, assim, às vezes a gente tá em algum lugar ou alguma situação e tu fica pensando, pai, como seria, né? E aí, passou esse um ano e aí é demais, sabe? E aí eu orei a Deus, eu disse, me dá uma força aí, porque, né, não dá pra ficar assim, né? Aí tu acaba, passa o dia, tudo bem, daí tu tá sozinha, né? E aí naquele dia que eu fiz esse pedido, fiz essa oração, assim, eu tive um sonho. E aí nesse sonho, era mais ou menos assim, eu tinha partido, né, então eu tinha morrido, e eu cheguei em um lugar muito claro, assim, iluminado, muito bonito, e eu tava caminhando, assim, e uma pessoa veio me encontrar, e conforme ele foi se aproximando, eu, né, fui começando a reconhecer, e quando ele parou na minha frente, era um rapaz, assim, um rapaz mais alto que eu, muito bonito, assim, e ele veio e parou na minha frente, eu olhei bem pra ele, assim, e disse, é tu, meu filho? E aí ele veio e me abraçou. Daí ali eu entendi muitas coisas. E a partir daquele dia, assim, eu não sofri mais tanto, não chorei mais tanto, e tanto que hoje, né, consigo falar, assim, né, com uma certa naturalidade sobre esse assunto. Certo. Isso, então, talvez foi uma resposta de Deus, né? Uma forcinha para você se fortalecer. E sabe que os irmãos, os meus outros 3 filhos, eles, depois de uma certa idade, eles pediram para ver, eles tinham uns 3, 4 anos, 4, eu acho. Eles pediram para ver o vídeo do nascimento, e aí nesse vídeo que eles já tinham visto menores, mas eles não tinham entendido. E aí nessa ocasião eles viram que tinha mais um. E aí eles perguntaram, e aí eu contei toda a história. E depois disso, eles começaram a pedir para que eu incluísse o irmão, por exemplo. Uma vez, uma pessoa encontrou nós na rua, que isso é comum, né? E perguntou, são trigêmeos? Eu, sim, são. E aí um deles me puxou pelo braço, né? E disse, mãe, nós somos 4. E corrigiu. E daí eu comecei, sabe, a pensar sobre isso também, que eles estavam me chamando a atenção e fazendo essa inclusão do irmão. E depois disso eles pediram, eles vão até hoje, né, no cemitério, às vezes eles pedem para ir ao cemitério para visitar o irmão. Então, assim, a gente tenta manter algo saudável, sabe? Para eles compreender que a vida é finita, né? E que isso acontece e que uma parte deles, né, veio, ficou um tempo e tá ali, que faz parte da história deles também, né? E vai fazer sempre. Então, não tem o porquê, assim, tu
tu esconder essas coisas, eu acho que tem que levar com uma certa leveza para não ficar pesado demais. Grace, a tua história não é só forte, ela é necessária. Porque ela nos lembra que existem dores que não podem ser explicadas, apenas sentidas. E que mesmo assim, existem mulheres que encontram forças para continuar, um dia de cada vez. E para traduzir tudo isso, tudo o que em forma de palavras, às vezes não se consegue. Não se consegue alcançar em uma conversa. A Grace preparou uma mensagem muito especial. Uma mensagem profunda, verdadeira e que vem direto do coração de uma mãe. Agora a gente convida você a ouvir, sentir e, acima de tudo, respeitar cada palavra. Eu escolhi honrar meu filho que partiu, vivendo intensamente pelos filhos que ficaram. Recomeçar não é uma escolha poética. Para muitas de nós, é um instinto de sobrevivência que dói na alma. O peso do luto não é apenas emocional, é físico. É uma ausência presente de quem não está mais aqui. Para mim, é carregar 3 no colo e 1 no coração, todos os dias. A gente vive um fuso horário estranho, um pé no presente, equilibrando as demandas de quem tem fome e sono agora, e outro pé na saudade de quem parou no tempo, e não há romantismo em carregar luto enquanto se troca fraldas ou se ajuda no dever de casa. O cansaço é dobrado, porque a mente não descansa de perguntar: como seria se... Recomeçar aqui não é apagar o que passou, é aprender a caminhar com um vazio que pesa mais que qualquer carga. É sorrir para os 3 que te olham, enquanto uma parte de você ainda chora por aquele que só você vê. É superação, sim, mas é uma superação feita de remendos, café frio, coragem que nasce do puro cansaço. Recomeçar após uma perda é a tarefa mais solitária do mundo, mesmo cercada de barulho todo dia. Ninguém te conta que o colo parece insuficiente, que o coração se divide entre a culpa de não estar inteira para os que ficaram e a dor de não poder buscar quem partiu. A superação diária não é uma linha reta, é um ciclo de dias em que você é heroína e dias em que você só queria que alguém te cuidasse também. Por fim, a gente não segue em frente porque quer, a gente segue porque é preciso. E nesse caminho, a saudade do filho que habita o coração é o que, ironicamente, nos ensina a amar com uma urgência que só quem perdeu conhece. Dizem que o tempo cura tudo. Quem diz isso, certamente nunca teve que recomeçar a vida após perder um filho. A realidade é um grito silencioso, é a exaustão física encontrando a ferida aberta da perda. Não existe superação mágica, existe sobrevivência consciente. É olhar para quem ficou, agradecer e encontrar neles o motivo para não desmoronar, enquanto honramos a memória daquele que partiu. Recomeçar não é sobre esquecer, é sobre carregar todo o peso e, ainda assim, encontrar forças para dar o próximo passo. O texto escrito por uma mãe que carregou 3 filhos no colo e 1 no coração teve a narração do jornalista e radialista Luiz Bolsoni, da Inova Multi. Grace, queremos agradecer imensamente por compartilhar tua história conosco. Que Deus continue abençoando sua família e que a breve existência do Vinícius se transforme em alegria eterna na convivência com esse trio tão lindo, que é o Lucas, a Carolina e a Érica. Muito bem, esse episódio do Super Mulheres na Liderança tem o apoio de empresas que acreditam no poder feminino.
na educação, no desenvolvimento humano e no impacto social. Estão conosco Kim Nunes Gastronomia para Eventos, com mais de 15 anos de experiência. Antes de orçar seu evento, fale com a Kim. 519-8471-6158. Glamier Salão de Beleza e Estética em Gramado, especialista em produção de noivas. Join, agência de publicidade. O mundo é online, criativo e jovem. E doutora Daniele Queiroz, escritório de contabilidade. Agradecemos o apoio de sempre dos nossos patrocinadores e vamos encerrar o nosso episódio dizendo que esse é o Super Mulheres na Liderança, onde histórias viram autoridade, onde mulheres se tornam referência. Sigam nosso canal, siga-nos no Instagram, no Facebook e também no YouTube, nosso canal Super Mulheres na Liderança. Obrigada, Grace, pela sua participação mais uma vez. Para nós foi uma imensa honra. Obrigada, Evanir. Para mim sempre é prazeroso compartilhar a minha história e poder inspirar e trazer reflexões relevantes para outras mulheres. Então, muito obrigada pela oportunidade. A honra é toda nossa. Assim encerramos o nosso episódio de hoje, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. Deixo aqui um super abraço a todos e até o próximo encontro.